Oi, gente, estamos aqui em mais um vídeo e hoje eu vou contar para vocês uma das experiências que eu venho falando para vocês que eu quero compartilhar, que eu tive com Deus, né? Nesses dias que eu tive mais afastada. E hoje eu vou compartilhar com vocês uma delas. E foi uma experiência assim muito aterrorizante. Eu não sei nem se tem palavras para descrever essa experiência. Quando eu vou contar, vocês vão entender o que eu tô falando. Foi muito apavorante, mas ao mesmo tempo foi um aprendizado assim muito profundo que Jesus me deu, né? Que o Pai me deu, para eu entender. Sabe aquela coisa que você entende uma coisa com a mente, mas depois você entende profunda, assim, de uma maneira assim que você nunca mais esquece? É disso que eu tô falando. E eu vou começar, antes de eu contar para vocês, eu vou começar perguntando para vocês. Quando vocês fazem a oração do Pai Nosso, aquela parte que fala assim: Pai, perdoa como eu tenho perdoado, me perdoa como eu tenho perdoado aqueles que me devem. Vocês têm orado essa parte de uma maneira mecânica, religiosa, ou vocês têm orado essa parte em espírito, essa parte não, a oração toda, né? Mas essa parte eu tô frisando no vídeo de hoje por conta dessa experiência que eu vou contar. Vocês têm orado ele em espírito e em verdade, com todo o coração, sabendo o que vocês estão declarando, ou vocês têm falado isso usando como vãs repetições, como diz a palavra? Usando como uma reza, como um mantra, sem entender o que você está declarando e o que você está profetizando. Porque se você, em Mateus 6 está falando, que é onde fala a oração do Pai Nosso, logo depois que Jesus dá esse modelo de oração, ele fala logo abaixo: se vocês não perdoarem os outros, uns aos outros, o Pai que está no céu também não perdoará o pecado de vocês. Ou seja, se a gente não perdoa, não somos perdoados. E o que ele está querendo dizer ali também? Está falando isso. Porque está falando assim, por que você merece ser perdoado e o outro não? Aí você pode falar, mas o outro fez isso, fez as maiores barbaridades do mundo. Só que a gente não sabe o que aconteceu, qual foi a vida da pessoa de antes. O que aconteceu antes para ela ter chegado nesse nível. E pode ter certeza que é uma coisa que eu sei o quão difícil é você perdoar uma pessoa que te machucou muito, muito. Eu sei disso. Às vezes você pode pensar, mas poxa, por quê? Não é justo. Mas a gente merece o perdão? A gente merece a graça de Deus? Não merecemos. Não merecemos. Mas por causa dele, por causa do seu sacrifício, por causa de tudo aquilo que ele mostrou pra gente na cruz, ele merece que a gente preste, que a gente consiga esse perdão por causa dele. É tudo por ele, por meio dele, por ele. Né? Então, essa experiência que eu tive teve a ver com isso, com o perdão. E foi uma experiência assim, gente, inexplicável. Eu tava num dia assim muito pesado para mim, por causa de algumas pessoas, e eu fui dormir. Eu sempre, como eu falo aqui para vocês, né, eu sempre procuro estar me limpando espiritualmente, para não deixar nenhuma brecha para o diabo, porque isso é uma constância para o cristão, não é aquela coisa religiosa, não pode isso, não pode aquilo, não. É uma coisa natural do cristão, o cristão querer se afastar de tudo que te afasta de Deus. Isso é natural, isso é uma coisa comum que o cristão sente.
Então, só que teve um dia que eu fui dormir sem me limpar, sem, sabe quando a gente coloca o sol, a palavra fala, não se ponha o sol sobre a tua ira. E eu fui dormir com o coração muito machucado por causa de algumas pessoas. E eu sei que, e eu sabia que não podia, né? Mesmo que às vezes a gente pensa mecanicamente assim, mas eu já perdoei, já tô livre, de uma maneira assim muito religiosa, né? Mas esse dia eu não me preocupei muito com essas coisas de estar liberando perdão. Eu estava bem cansada, bem desanimada, bem triste. Mas olha só o que aconteceu. No meio da madrugada, era umas 3 horas da manhã, a minha mãe, ela costuma acordar muito cedo para orar, para buscar a Deus na madrugada, porque, como fala a palavra, né, os que buscam na madrugada me encontram. Como Jesus deixou de exemplo aí, ele buscava, está ali escrito na palavra, enquanto ainda estava escuro, ele subiu ao monte para orar. Ou seja, a madrugada é uma oração muito poderosa. E minha mãe estava orando, mas ela não estava no quarto, né? E só que eu acordei com um mal-estar tão grande, mas tão grande, que eu não conseguia falar nada, com o coração acelerado, com uma falta de ar. E eu pensava que ali minhas forças estavam indo embora e eu estava indo embora. Era uma sensação de morte, eu não sei explicar para vocês, mas foi uma coisa muito ruim, se apoderou assim, parecia que alguém estava me prendendo, que eu não conseguia mexer, não conseguia respirar, não conseguia falar, não conseguia suplicar a Deus, nada, não conseguia fazer nada, pensar nada. Até que minha mãe demorou um tempinho, né, e minha mãe chegou no quarto para pegar alguma coisa, não sei, e ela me viu ali, viu que eu estava acordada e viu que eu não estava conseguindo falar, que eu estava com um jeito estranho. E ela começou a orar ali, sem saber o que era, nem nada. E depois de um tempo, ela orando ali, uma oração de libertação e tudo, eu consegui falar, mãe, ora por mim. Só isso que eu consegui falar. E minha mãe começou a orar de novo, orar. E eu consegui de novo falar. Depois de um tempo, ela batalhando ali, eu falei de novo, mãe, ora por mim. E eu comecei a falar, saiu assim na minha boca, eu perdoo fulano, eu perdoo o ciclano, eu perdoo essa pessoa. Comecei a confessar toda a raiva que eu estava ali, comecei a colocar para fora. E o mal-estar continuava, ele não parava, parecia que aumentava cada vez mais. E quando eu falei isso, confessei, como fala a palavra, né? Se arrependa, confesse os seus pecados, volte, deixe os pecados e não volte, né? Para que não te suceda coisa pior. E ali eu estava naquela situação, naquele mal-estar. Quando eu declarei isso, minha mãe entendeu o que era, ela começou a batalhar mais em cima disso, né? E declarou a palavra. O Senhor liberta os cativos, tira a prisão os cativos, liberta aqueles que estão presos em grilhões, tira que estão nos calabouços escuros. E ela começou a declarar a palavra, E nessa hora que ela começou a orar isso, eu tive uma visão horrenda, inicialmente, que eu estava num lugar todo escuro. Era preto e vermelho. Era um lugar todo, era um breu. Era um lugar todo escuro. E eu estava em volta de um círculo, assim, eu estava no meio desse círculo. E em volta de mim, assim, tinha os demônios, que eu não sei explicar com palavras para vocês o que eram aqueles seres horríveis
que eu vi, mas atrás de mim tinha um enorme, com chifres horríveis, etc. Ele era enorme, ele era o chefe, você percebia, porque ele era o maior de todos ali, né? E eu entendi que aquele demônio ali era o demônio de ódio, de mágoa, que estava ali comandando tudo aquilo. E eu estava com umas correntes assim nos meus braços, presa assim na cadeira. E eu naquela agonia, só que eu não sei explicar para vocês. É como se Deus, através da oração, né, Deus estivesse colocando, me protegendo ali. Eles estavam me torturando, mas ao mesmo tempo eu não conseguia sentir a tortura naquele lugar. E sei que eu, olhando tudo aquilo apavorada, olhando assim para os lados, e tudo escuro, e vendo aquelas coisas horríveis, com medo assim. Daqui a pouco eu vejo uma cena que me quebrou toda, que é, eu vejo Jesus entrando, uma luz naquela escuridão toda, né? Ele entrou, me pegou no colo. Eu não conseguia ver o rosto dele, eu sabia que era ele por causa da luz e da presença, você sente a presença dele, né? Que é inexplicável essa sensação. E eu cheguei ali, entrei, ele entrou, me pegou no colo e me tirou ali daquele lugar. Só que quando ele entrou, esqueci dessa parte, quando ele entrou, todos os demônios que estavam ao redor se ajoelharam diante dele. Gente, eu não sei explicar para vocês, mas foi a visão, essa visão dos demônios se ajoelhando, foi uma das melhores, eu acho que foi a melhor visão. Não, teve outras visões também que eu tive com Cristo, mas essa dele se ajoelhando diante de Jesus, para mim, foi uma das melhores que eu tive até hoje. E ele pegou, me levou e me colocou assim sentada numa cadeira, num lugar, e eu não sei explicar, mas eu sabia que era o meu coração esse lugar. E ele me sentou ali, me levou de volta para casa, né? Que aqui o nosso coração é o lugar onde ele mora, né? Dentro de nós. E ele falou: filha, eu preciso que você seja forte e corajosa. Preciso que você seja forte e corajosa. Não aguente firme, falta pouco. Aguenta só mais um pouco. E não se esqueça, medita na minha palavra dia e noite. E foi isso. E eu, na hora assim, eu olhei para minha mãe, consegui contar, e depois dessa experiência eu comecei aos poucos, voltando assim aos meus sentidos, né? Voltando, conseguindo respirar um pouco mais, e o mal-estar foi passando. E depois de muita oração, Deus me curou, me libertou. Mas por que ele permitiu que eu passasse por isso? Porque ele falou para mim, não faz tanto tempo, foi esses dias, falou para mim: agora eu vou começar a cobrar de você muito mais, porque você sabe muito agora. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Que quanto mais você tem conhecimento da palavra, mais você é cobrada. Da mesma forma que o mesmo reconhecimento que você tem, o mesmo sabedoria que Deus te dá, revelação que Deus te dá, o mesmo nível vem o diabo, entendeu? Então, não é que seja ruim você ter conhecimento, claro que não. Oséias 4,6 fala ali: o meu povo sofre e é destruído por falta de conhecimento. Então, não é ruim você ter esse conhecimento de Deus, bastante.
É muito bom, porque quanto mais você conhece da palavra, mais você tem revelações dele, mais você vai conseguir escapar das armadilhas. E como que você consegue essas revelações, esse conhecimento? Através da palavra, meditando na palavra, dia e noite, como ele manda. Então, eu não posso vacilar. Eu estou contando isso para vocês porque eu sei que tem muita gente nesse mundo que tem ódio, guarda a mágoa de outra pessoa. Quando você guarda a mágoa de uma pessoa, você está presa junto com ela. Então não adianta se você for na China, se você for no Japão, onde você for, você vai levar essa pessoa junto. Ela vai estar presa junto com você. Então enquanto você não libera esse perdão, se vê livre disso e deixa essa pessoa na mão de Deus, você não consegue ser livre, entendeu? Sempre vai ter alguma coisa travancada. E a palavra fala que você é entregue aos demônios de verdugos, aos demônios de atormentadores. Por isso que às vezes você fica assim atormentado e você às vezes não consegue entender o porquê. E pode ser isso. A maioria das vezes é isso. Claro que tem outros tipos de demônio, mas esses demônios atormentadores, eles vêm por conta disso. Mágoa, ódio. É alguma pessoa que você está segurando através disso. E eu não estou falando aqui para você perdoar e passar... Perdão não significa você passar a mão na cabeça da pessoa. Não. Você pode liberar perdão e ao mesmo tempo continuar pedindo a justiça contra a injustiça que aquela pessoa causou em você. Então, como a palavra fala, irai-vos, mas não pequeis. Tem que perdoar, entendeu? Mas deixa ela na mão de Deus. Deus, ele é o Deus da justiça. Um dos nomes de Deus é justiça. Ele não vai deixar de fazer justiça pelos seus. Mas a gente também tem que lembrar que Jesus morreu por aquela pessoa. E que a gente também não merece mais do que aquela pessoa. Nós não merecemos nada. Ele merece que a gente preste, que a gente perdoe quem tiver que perdoar, que a gente não guarde mágoa, não guarde ódio. Então, eu quero compartilhar mais testemunhos sobre isso de perdão, porque é importante. Então, você também, se você tiver algum testemunho em relação a isso, comente, porque tem muita gente precisando ouvir sobre isso. Muita gente cheia de mágoa, muita gente cheia de ódio, gente matando aí por menos, né? Por muito menos, porque guardando essas coisas. Então as pessoas precisam ouvir sobre isso. Então eu vou contar em outros vídeos testemunhos de pessoas que viveram essa experiência do perdão para vocês aqui, para não ter que ficar muito longo aqui esse vídeo, tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham gostado e vou compartilhando mais com vocês, porque esse assunto de perdão é muito extenso, tem muita coisa abrangendo também, e vou contando também sobre outras experiências. Então, que o Espírito Santo possa falar com vocês, possa mostrar para vocês o quanto isso é importante, o quanto isso é libertador. Você liberar perdão, parece que você tira um caminhão das suas costas e você fica uma pena leve. Isso é muito bom, né? Então, que Deus abençoe vocês. Um beijo e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.